Boa noite! Boa noite! Eu sou o Fabiano Shed. E eu sou o Fernando Magalhães. E este é mais um Papo de Foto. Sejam bem-vindos, pessoal que nos assiste ao vivo aqui no Facebook e também pessoal que nos assiste nos replays. Exatamente. Fernando, vamos iniciar aqui relembrando como que se faz para nos assistir nos replays. Exatamente. Então, nós temos na nossa página Shed Foto no Facebook, fica disponível ali até por curiosidade, ao finalizar esse nosso encontro de hoje, você descer ali no feed de publicações, você vai encontrar o replay de várias edições anteriores do Papo de Foto. Então, essa é uma das alternativas. Se você não quiser ter esse trabalho e já sabe previamente que não poderá nos acompanhar ao vivo, mas tem a vontade de nos acompanhar via replay, é só fazer a inscrição através dos links que a gente disponibiliza com antecedência, e normalmente 2 dias antes. Você faz a inscrição, coloca lá o seu e-mail e você vai receber no seu e-mail o link para assistir o replay posteriormente. Exatamente. Porque nós sabemos que não é todo mundo que consegue estar ao vivo aqui conosco nesse horário. E somos muito felizes de termos uma audiência aqui já bem significativa, via e-mail, né? O pessoal que se inscreve e recebe o aviso do replay na sequência. Muito legal. Senhor Fernando, hoje nós teremos, então, quais assuntos a discutir? Então, na semana passada, depois do nosso Papo de Foto, nós vivemos uma aventura para fazer uma foto de rastro de luz, que ficou muito bacana, e a partir, né, dessa repercussão e da experiência que nós vivemos, surgiu a ideia da gente incluir no nosso assunto de hoje, então, como tema principal, fotos de longa exposição. Isso. Também relembrando que essa foto foi puxada por um sucesso enorme que nós tivemos com a foto da Lua. Então, o nosso portfólio aqui, tudo que nós publicamos, é mais voltado para a foto de viagem. A nossa missão maior aqui, como eu sempre digo, é ensinar qualquer pessoa a fazer fotos para registrar os melhores momentos da sua vida e particularmente das viagens que fez ou vai fazer, não, que fez não dá mais, né? Que vai fazer, através aí dos conhecimentos que a gente passa de fotografia. Mas aí nós resolvemos fazer fotos aqui em Curitiba, muitas pessoas nos pedindo isso, e a gente voltou então um pouco a nossa atenção para a nossa cidade aqui, Curitiba, para o nosso chão. E a foto da Lua teve um sucesso tão grande que me motivou a fazer outras fotos pela redondeza. Então agora os vídeos de como eu fiz essa foto, eles vão agora também ter aí alguns episódios aqui em Curitiba e arredores. E já estamos cheios de planos para fazer fotos especiais, cada uma vai ter uma pequena aventura aí, e a foto do busão fantasma aí, ela foi uma foto planejada, então já dentro dessa animação que a gente teve, com a repercussão super legal aí da foto da Lua aqui em Curitiba. Exatamente. Além desse tema principal, que são as fotos de longa exposição, nós também vamos atender ao pedido de algumas pessoas que sempre perguntam quais são os equipamentos que o Fabiano utiliza. Né? A gente sempre fica um pouco indeciso em relação a abordar esse assunto, porque a gente acredita que cada um vive o seu momento, tem um determinado equipamento e pode extrair mais daquilo que já tem, não é, Fabiano? Sim, eu tenho aqui uma máxima que o pessoal já rotulou, que não existe o equipamento profissional, né? Existe o fotógrafo profissional. Então, isso significa que se você tem o conhecimento, que você tem, se você tem a sensibilidade e, talvez muito importante, a experiência, você é capaz de fazer fotos muito bacanas com qualquer câmera. Por outro lado, eu também não sou daquela onda de que diz que o equipamento não importa. Não é isso. Se o equipamento não importasse, profissionais não usavam equipamentos super caros, eu mesmo não teria uma parafernália que eu vou mostrar aqui hoje, se isso não importasse. Importa, mas não é isso que faz o resultado
das suas fotos. Isso é apenas uma pequena parcela. Isso. E para começar o nosso papo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre fotos de macro à noite, que é o tema do vídeo do Como Eu Fiz Essa Foto, que foi publicado essa semana no nosso canal do YouTube e no Facebook. Essas fotos... Me pegaram numa posição bem bacana. O cara tá meio espantado ali, levou uma luz na cara. Exatamente. E esse é um tema bem específico, né, para pessoas apaixonadas por fotos de macro e tiradas à noite, né, que caso você utilize o seu flash, você está caindo numa armadilha e não terá resultados muito legais. Não é isso, Fabiano? Mais ou menos. Cada caso é um caso. Ainda amanhã, vamos conversar então um pouco sobre esse vídeo aí. Volta a gente lá na tela, Fernando. Ok. Isso. E aí eu não estou bonito aí. Então, as fotos à noite, a gente está abordando esse assunto que também vai ter um pouco a ver com o assunto seguinte, que são as fotos de longa exposição. As fotos de macro, para quem não sabe, são aquelas fotos de objetos bem pequenininhos que muitas vezes passam despercebidos para a maioria das pessoas. Então você vai lá, faz uma foto aquela cena bem pequenininha, pode ser um inseto, uma flor, um relógio de pulso, qualquer coisa pequena que você traz então para ampliar na foto e você começa a perceber aquilo. Ali no Facebook e no Instagram eu tenho algumas fotos de macro publicadas, para quem quiser dar uma olhada lá, que daí vai entender melhor o que eu estou dizendo. E quando você faz fotos de macro à noite, nesse vídeo eu explico que um truque muito legal é você ter como a iluminação do que você está fotografando, no meu caso ali eram cogumelos, com uma lanterna, uma luz externa que não seja uma luz aberta e potente como a do flash. Porque se você vai fazer a foto daquela cena, vamos supor agora ali o cogumelo, mas pode ser um inseto, como tantos que eu já publiquei nas nossas redes sociais aí. Vai fazer aquela foto, se você estourar o flash em cima da cena, o flash vai iluminar tudo em volta. Então você vai ter aquele ar esbranquiçado em tudo à volta, e aquilo que você quer efetivamente retratar vai ficar meio na mesma tonalidade de branco, vai ficar um negócio chapado e feio. Se você tiver uma lanterna e puder iluminar somente aquilo que você está fotografando, a tua luz vai ficar muito mais bonita, muito mais difusa, e no vídeo eu ainda explico que você deve colocar essa lanterna de forma a evitar ao máximo aquelas sombras muito marcadas que também são resultado de flash. Mas então assista o vídeo, né? Eu acho que a dica aqui do começo desse papo de foto saia à noite com a sua câmera, chegue o mais perto que ela puder focar das pequenas cenas que você observar à noite e saia com uma lanterna, de preferência não a lanterna do celular, que é aquela lanterna também que tem o foco bem aberto, uma lanterna dessas de mão de LED, e ilumine aquilo que você está querendo fotografar e faça a foto que você vai ter resultados bem legais. Mas amanhã eu vou publicar, indo contra o que eu acabei de falar, uma foto que eu fiz de uma borboleta em Foz do Iguaçu, que eu usei o flash. Mas daí, nesse caso, é um caso bem particular. Eu primeiro regulei a câmera para que a cena tivesse totalmente escura, sem o flash. Aí depois, quando eu vi que a cena estava totalmente escura, eu adicionei o flash. Porque daí o flash vai iluminar somente a cena, no caso era a borboleta, e como a borboleta estava suspensa no ar, o flash não vai alcançar o fundo, e o fundo vai continuar preto. Claro que se eu tiver um muro atrás, ou uns galhos, o flash iluminaria tudo também. Então, por isso que eu digo, nada é absoluto, são técnicas diferentes. Para não ficar uma coisa confusa, quer fazer macro à noite, use a lanterna, que é muito mais legal, e assista o vídeo. Mas não deixe também de observar a foto de amanhã, que essa foi com flash. Muito bom. Então tá, aproveitar aqui para dar boa noite ao pessoal que está nos assistindo aqui, Yara lá de Porto Alegre, presente na nossa sala virtual, Mariana, Adriana, Carla, Marcelo, boa noite a todos, Rafaela, sejam muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Colocar aí as suas perguntas, serão respondidas com imenso prazer. E agora vamos então entrar naquela parte que eu comentei no início, né? A questão dos
Equipamentos. Deixa eu só, agora estou me batendo aqui um pouquinho com... agora sim. Vamos lá. Então, enquanto você procura aí, eu vou já conversar sobre esse respeito. Muita gente me pergunta que câmera eu uso, que equipamentos eu uso. É natural a gente estar publicando fotos na internet, então as pessoas ficam curiosas. Eu comecei a explicar como eu faço brevemente cada foto, dando ali os parâmetros, para desmistificar um pouquinho a coisa, porque a nossa ideia aqui é ensinar quem nos assiste, quem nos prestigia. Mas eu sempre digo, se você tiver que comprar uma câmera, eu indico uma câmera que troque as lentes e que caiba dentro do seu orçamento. Mas mesmo se uma câmera que troque as lentes esteja ainda muito acima do que você pode comprar, você pode começar a fazer fotos muito legais com o celular mesmo. À medida que você vai evoluindo de equipamento, você vai tendo mais versatilidade e maiores possibilidades. Então, o nosso intuito aqui de mostrar o que eu tenho é para atender a curiosidade de muita gente que pergunta o que você usa. E daí vamos tentar falar um pouquinho sobre cada uma das coisas que eu vou mostrar aqui, para a gente tentar aqui alavancar questionamentos que possam ser úteis para todo mundo. Não é isso aí, Fernando? É isso aí. Então vamos lá. Então, começando. Bom, eu vou então começar, você está mostrando aí na tela a Canon EOS 6D e a lente 24-105. Volta a gente ali que eu vou mostrar. Então, pessoal, é isso aqui, ó. Esta aqui é a câmera que eu uso o tempo inteiro. É uma câmera que tem um sensor grande, um sensor full frame, não é a top de linha da Canon, ainda tem melhor do que essa, tem a Canon 5D, Mark IV agora, e ainda tem a 1D, que é uma câmera bem grande, bem pesada, bem robusta, acima dessa. Então essa aqui não é, vamos dizer assim, a câmera mais cara da linha da Canon. E elas têm sensores maiores ainda do que essa? Não, o sensor, justamente, o sensor da Canon 5D, que é uma câmera superior a essa, tem o mesmo tamanho, e da 1D também. O que muda daí para uma câmera mais cara do que essa, e dessa em relação às inferiores, é a faixa dinâmica. É um negócio que talvez eu nunca tenha falado aqui no Papo de Foto. É um tema um pouco mais avançado, mas basicamente é o seguinte: o nível de detalhe que o computador da câmera é capaz de extrair em regiões de pouca luz ou muita luz, e principalmente na transição entre muita luz e pouca luz, o computador pega do sensor eletrônico mais detalhes. Isso é a faixa dinâmica. Quanto mais caro o equipamento, de mesmo tamanho de sensor, normalmente a faixa dinâmica é melhor. Mas aí já vamos dizer assim, nós já estamos falando de um nível bem profissional, de excelência. Essa câmera aqui com o sensor full frame, ela faz já um trabalho excelente. E essa aqui é a lente que eu uso, é uma lente zoom, que eu uso para quase tudo. Se eu tivesse que usar somente um equipamento e uma lente, seria essa câmera e essa lente aqui. Porque ela vai de 24 milímetros, que é uma grande angular, até 105, que já é uma teleobjetiva, um início de zoom. Então, quando eu viajo, na maioria do tempo, eu estou com isso aqui. É isso que eu mais uso. Me dá uma qualidade excelente. As lentes da Canon que tem esse anelzinho vermelho aqui, significam que são da linha profissional da Canon. Então, se você vê uma lente que tem o anelzinho vermelho, ela normalmente já é uma lente que tem maior qualidade de vidro, de construção, é selada contra poeira, intempéries e tudo mais. Então, esse aqui é o Coringa, né, pessoal? É isso aqui que eu uso. Mais uma questão, já existe a Canon 6D2, Mark II, que é uma atualização dessa aqui. O que é melhor do que essa? Ela já tem um sistema de autofoco muito melhor do que essa minha aqui. Então, hoje, se eu fosse trocar pela 6D Mark II, que é acima dessa, é uma atualização dessa aqui, eu o faria por causa do sistema de autofoco. Mas daí já é um detalhe, eu vou ficar horas falando aqui, mas é aqui para ser objetivo para o pessoal entender. Ok. Vamos lá, então. Essas foram os dois primeiros equipamentos. Que é o que eu mais uso, né? Certo. Tá. Agora, outra câmera ali, 80D. A 80D,
e a lente 70-300. Vamos falar da câmera 80D. Vai lá, Fernando. Essa aqui é a 80D. Essa câmera aqui, ela é uma câmera de sensor cropado. A gente diz que é um sensor de tamanho APS. Para a Sony, acho que também é APS. Se for uma Nikon, o tamanho do sensor dela é o que a Nikon chama de DX. Ele é um sensor menor do que o sensor da full frame. Ele é, vamos dizer assim, que o sensor da full frame ele é 1,6 vezes maior do que esse aqui. Esse sensor aqui, ele é o sensor desta câmera vezes 1,6. O que isso significa? Significa que todas as lentes que você coloca aqui, quando você vê a distância focal, por exemplo, 100 milímetros, quando você coloca numa câmera de sensor cropado, que a gente chama, quer dizer, um sensor menor do que o tamanho full frame, que é o equivalente aos antigos filmes de 35 milímetros, você deve multiplicar essa distância focal vezes o fator de cropagem do sensor, que é 1,6. Então, uma câmera de 100 milímetros, uma lente de 100 milímetros, quando colocada nessa câmera, e isso também acontece para as câmeras de entrada, como a T5i, que também tem sensor cropado, você vai, então, ter 100 vezes 1,6, 160 milímetros. Significa, na prática, que é uma lente que vai aproximar ainda mais. Vai aproximar 60% mais do que ela mostra na especificação da lente. Então, essa câmera eu uso principalmente para filmar. Os vídeos que a gente faz ou são filmados com uma GoPro Hero 6, ou são filmados com essa câmera aqui. Ela é uma excelente câmera para filmar. Ela tem o flashzinho embutido aqui, que a 6D já não tem, né, porque é para ser uma linha mais profissional, ela presume que você tem um flash externo. Ela mexe aqui o visor. Tem o flash embutido, mas também tem a opção de colocar o externo. Né? Toda câmera tem, né? Que troca as lentes, tem a opção de você colocar um flash externo. Então, a 6D, ela para mim é útil também para eu colocar uma lente teleobjetiva. Porque, como eu acabei de falar, essa lente aqui que o Fernando mostrou ali no começo, que é uma 70-300, ela é uma lente zoom. Ela vai de 70 milímetros, que já é uma aproximada boa, até 300. Só que quando essa nomenclatura 70-300 é para um sensor full frame. Quando eu coloco essa 70-300 aqui, ela vai já de 70 vezes 1,6, que vai dar aí, Fernando, vamos fazer a conta? Vai dar 102 milímetros, e o 300 milímetros, que é o máximo alcance dela, já vai aí para 480 milímetros. 112, na verdade. 112 e 480. Então, quer dizer, essa lente aqui, quando colocada nesta câmera, ela vai aproximar menos do que quando colocada nesta câmera na 80D. Então, eu normalmente uso, quando eu quero caçar passarinho, que eu brinco, né? Eu uso as lentes teleobjetivas no sensor cropado. Porque ela tem, aqui não me lembro, acho que 25 megapixels ou coisa parecida, e a full frame também tem mais ou menos a mesma quantidade de megapixels, né? Então, essa lente aqui, falando dela, é uma lente barata em relação ao custo de uma lente zoom dessa faixa aqui que nós estamos falando da Canon, e é uma lente muito boa. Ela é uma lente que dá um resultado excelente pelo que ela custa. Quando eu comprei essa lente, eu queria uma teleobjetiva leve e que tivesse um bom custo. E então, para quem quer começar com uma teleobjetiva, eu indico essa 70-300 aqui. E até recentemente era a sua teleobjetiva mais potente, né? Era a minha teleobjetiva mais potente. Então, quer dizer, é uma lente que eu indico bastante, né? Se bem que, para quem está começando, tem ali uma T5i, eu também indico a 18-200, que é uma lente que ela não pode ser usada em um corpo full frame. Isso é importante. Tem algumas lentes da Canon que tem o S depois do EF, que é EFS. Essas que são EFS, elas só podem ser utilizadas em câmeras de sensor cropado, como essa 80D, ou sensor de tamanho APS. Elas não podem ser utilizadas na full frame. Então, a 18-200 é uma excelente opção para quem quer desde uma grande angular até uma zoom, numa câmera de entrada como a T5i. Eu não tenho essa lente,
porque ela não dá para usar no meu corpo full frame. Maravilha. Antes da gente passar para o próximo equipamento, registrar aqui presenças do Ricardo, da Mari, Patrícia Toledo, boa noite. Quem está conosco e ainda não colocou aqui uma mensagenzinha, registre sua presença, que a gente fica bem contente. E podem perguntar também, pessoal. A gente vai passar aqui meio ligeiro aqui pelo resto das traquitanas, mas podem perguntar quem tiver alguma dúvida aí. Maravilha. Então ali eu já mostrei, né, que é a 80D e a 70-300. Né? Vamos para a próxima, então. Chega na Super Tele. Isso daí, volta lá. Volta lá para a gente, Fernando. Ok. Esta aqui, então, é uma lente que eu comprei para fazer fotos de teleobjetiva. Ela é uma lente aqui bem mais pesada, bem maior, né? E ela... Tem ali a faixinha vermelha. Tem o anel vermelho e ela é branca, né? Quando você vê uma lente branca dessas aqui, antigamente era uma exclusividade da Canon. São as lentes teleobjetivas zoom, né? Ou às vezes não só zoom, ela pode ser uma tele de distância focal fixa, mas são as lentes de linha profissional zoom da Canon. Hoje em dia as Sony copiaram e também estão fazendo lentes brancas, né? Então, quando você vê uma lente dessa aqui, é uma lente que tem alta qualidade, e essa aqui ela vai de 100 mm a 400. Então, você imagina que quando eu monto ela na Canon 80D, que é sensor cropado, ela vai para 640. Ela vai para 640 milímetros. Então, aqui na 6D, ela é 400 milímetros. Mas aqui ela vai aproximar para 640 milímetros. Então, essa aqui é a minha teleobjetiva do momento. É um trambolhão, mas vale pela qualidade que ela me rende. E essa que foi utilizada para fazer aquela foto da lua magnífica, não foi, Fabiano? Sim, da lua e da coruja. Para quem não viu, a coruja também foi feita com essa aqui. Ah, está certo. Você mostrou antes ali, Fernando, essa lente aqui, né? Estava 35 milímetros, estava na segunda posição ali do slide. Pode falar dela. Então, essa aqui é a 35 milímetros. Essa lente aqui, ela é utilizada como uma excelente lente para filmar. Eu uso mais ela para filmar os nossos conteúdos dos vídeos, como eu fiz essa foto, porque ela tem uma abertura de ângulo que não é grande angular e também não é muito fechada. Mas, além de filmar, essa é uma excelente lente para retrato, porque ela é uma lente bem clara, ela tem uma abertura máxima aqui de 2.0, então ela dá um resultado excelente no corpo full frame para fazer retrato. Eu não tenho publicado muitas fotos de retrato, vai chegar a hora que eu vou publicar, mas eu tenho muitas fotos de retrato que eu gosto muito de fazer, e eu uso essa 35mm aqui, é uma das lentes de retrato que eu uso, é uma excelente lente também. A Patrícia está dizendo aqui que as fotos que ela faz à noite são horríveis, Fabiano. Nós já vamos falar sobre fotos à noite daqui a pouquinho, daí a gente vai conversar. Dá para resolver esse problema, não dá? Bom, tudo nessa vida se resolve, né? Isso aí, então continue conosco, Patrícia, que as dicas virão. Segue lá então, Fabiano, o que vem agora? Vamos colocar aqui na tela. Tanta coisa, vou acelerar para não ficar chato com o pessoal. Já foi, né? 435. Aí a 35 que eu acabei de mostrar. Agora tem essa aqui. 85 e a outra 100 milímetros. Mostra a gente lá, 85. Essa aqui, ó, uma lente menor, é uma 85 milímetros de valor acessível, né? E é uma lente fantástica para retrato. Eu uso essa lente sempre montada aqui na 6D para fazer retrato. Talvez você pergunte, mas por que você vai usar essa lente para fazer retrato e não usa essa própria lente zoom aqui, que vai de 24 a 105? Eu tenho 85 aqui, ela está no meio do caminho. Por quê? Porque essa aqui, ela tem uma abertura máxima de 4.0. E esta pequenininha aqui, ela tem abertura máxima de 1.8. Ou seja, é uma lente muito mais clara. Quando você tem uma lente zoom, ela tende a ser menos clara do que uma lente prime, que a gente chama, que tem distância focal fixa, ou seja, ela não dá zoom. Então, para que isso serve? Se eu vou fazer um retrato num ambiente fechado,
eu vou fazer uma foto dentro de um quarto, por exemplo, só com a luz da janela, eu consigo fazer sem flash, com uma nitidez fantástica com essa lente. Já com aquela outra lente, eu precisaria aumentar muito a minha ISO, ou então ter uma luz acessória, externa. Foto em floresta, por exemplo, aquela na sombra, floresta, você quer fazer uma foto de uma modelo na floresta. Então, você vai precisa usar uma lente bem clara, porque o lugar é muito sombrio. Então, eu uso a 85mm, que abre até 1.8. Então, veja que 4 ali de abertura, aqui é 1.8. Para isso que servem as lentes Prime de distância focal fixa. Elas são bem mais claras e dão uma nitidez fantástica. Fabiano, você sabe que quando você dizia, né, a lente clara, preferi uma lente clara, eu ficava pensando, mas é tudo, né, ali com a carcaça preta, né? Só tem umas ali que são brancas, mas são teleobjetivas. Que história é essa, né, de lente clara? E aí que eu fui entender que era o valor mais baixo da abertura, que corresponde a uma abertura maior, que permite que a luz, que entre mais luz na hora da foto, e aí isso que transforma uma lente numa lente clara, não é isso? Clara ou rápida, porque também, quando você tem uma abertura bem grande, deixa bastante luz entrar, você pode usar velocidades mais altas do obturador. Então, se você pode deixar bastante luz entrar, você tem uma velocidade do obturador mais rápida e, portanto, essa lente é chamada de clara ou rápida. Então, essas lentes Prime, que não tem zoom, elas normalmente são bem mais claras e mais rápidas do que as lentes que têm zoom. Lembrando que quanto mais clara e mais rápida a lente, bem mais cara ela fica. Por isso que as lentes variam tanto de preço. E outro benefício muito legal dessas lentes que têm abertura bem grande, com essa aqui 1.8, é que elas têm um desfoque enorme de fundo. Então, a profundidade de campo dessas lentes é muito mais rasa. Você consegue aquele buquê que a gente chama, aquele desfoque bem forte no segundo plano, com lentes com abertura de diafragma bem grande, que é o caso desta pequenininha aqui. Legal, é muito bacana quando a gente vai se acostumando aí com a terminologia, né, com os termos que são usados, e começa a entender essas coisas, o assunto fica muito mais fascinante. Talvez para muitos que nos acompanhem, esse tema seja um pouco avançado, mas depois você pode voltar aqui o vídeo e entender, e daí eu acho que a ideia aqui é tirar muitas dúvidas das pessoas, mas por que usar tanta lente, se aquela zoom lá faz tudo? Então eu queria explicar um pouquinho disso aqui hoje. Tá certo. Vamos lá, então passamos pelo 85, chegamos na 100, a 100 já foi? Agora nós vamos para as lentes especiais, né? Que eu tenho duas lentes que a gente são chamadas lentes especiais. Essa aqui é uma lente que eu uso muito, e é uma 100mm, aqui é o parasol, né? É a lente 100mm Prime também, uma lente de distância focal fixa, só que ela tem uma particularidade muito legal. Ela é uma lente de macro. Isso significa que ela pode quase encostar em temas muito minúsculos e, mesmo assim, conseguir foco. Você pode quase encostar o vidro, se você for fotografar, por exemplo, um inseto, você quase encosta o vidro no inseto e ela ainda é capaz de focar. E outra particularidade é que você tem aberturas aqui tão pequenininhas que, se eu não me engano, aqui chega até 40, eu acho que é a abertura de diafragma, ou seja, uma abertura bem pequenininha. Para que serve isso? Para você ter uma profundidade de campo bem grande. Porque à medida que você se aproxima do bichinho, ou do cogumelo, como o vídeo de hoje, a profundidade de campo vai ficando cada vez mais e mais rasa. Então, se você precisa ter uma abertura bem pequenininha mesmo para compensar. Uma lente normal não foca tão perto e não tem aberturas tão pequenas. E, de bônus, é uma lente super clara, a abertura máxima dela aqui é 2.8. Então, eu posso usar também para fazer retratos. A foto que eu ganhei, o terceiro lugar no concurso lá, com o meu filho pulando na piscina, está lá no Instagram e no Facebook, foi feita com essa lente aqui. Porque era final de tarde, já a luz não era uma luz muito disponível, então eu precisava de uma lente rápida, porque para congelar o movimento dele com pouca luz, precisava de bastante obturador e eu não queria subir demais a ISO para não acabar com a minha qualidade. Qual foi a solução? Usar 100mm, que é praticamente uma tele, com abertura de 2.8. Então é uma lente de macro que foi usada simplesmente por ser rápida, para fazer um retrato com pouca luz.
Muito bem. Então, aí o pessoal entende por que tem tanta particularidade, né? Por que uma lente como essa minha Coringa aqui não resolve todos os problemas. Tá certo. Saímos então, temos uma última lente aqui, que é a mais nova da coleção. Esse é um brinquedo novo. E depois vamos para um flash. Isso. Então, essa aqui é uma lente super grande angular. Já falamos dos papos de foto passados aí. Tem vídeo como eu fiz essa foto no Times Square em Nova York, que eu faço com essa lente. Essa lente aqui era um sonho de consumo, porque é uma lente de 11 milímetros, que quando montada num corpo aqui full frame, ela dá um resultado imenso de campo de visão. Você consegue enxergar quase tudo que está na sua frente com uma lente como essa. Por isso que ela tem aqui esse domo aqui, né? Se dá para ver aqui. Se descuidar, fotografa o pé. Fotografa o pé, a testa, de tão aberto que é o ângulo dessa lente. E essa lente aqui era algo inacessível para mortais como eu até o lançamento dessa marca aqui. Eu já falei sobre isso num papo de foto passado, mas brevemente é uma marca nova no mercado, uma marca suíça, a Irix, ou Irix em português, e a equivalente dessa lente da Canon custa, mostrei para você hoje, né, Fernando? $2.600. $2.699 nos Estados Unidos. Então, essa lente aqui, ela possibilita que você faça fotos muito legais e muito diferentes, graças ao grande ângulo de visão que ela tem. E eu ainda tô louco para fazer muitas outras coisas legais com ela. É um brinquedo meio que novo aqui. Né? Até a foto do busão foi feita com ela, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Aqui. Sim, exatamente. Foto do busão com 11 milímetros. E aí vem o flash, né, Fabiano? Você ia o falar flash, pois é. Exatamente. Próximo aí, ó, se você tem uma câmera de entrada ou uma câmera de sensor cropado, como essa 80D aqui, aqui vamos abrir, você tem um flashzinho embutido, né? Que dá para fazer muita coisa legal com esse flash aqui, com certeza. Mas também é um flash bastante limitado. Quando você tiver já mais craque com o flash embutido, eu recomendo que você compre um flash externo. O inconveniente é que ele é meio trambolhoso, mas ele dá resultados infinitamente melhores do que aquele flashzinho embutido da câmera. Então, é uma coisa que eu recomendo que você tenha, se você gosta de fazer fotos em ambiente internos, principalmente, dentro de casa, ambientes de pouca luz internos. Aí eu recomendo muito que você tenha um flash externo. O meu aqui é o 430EX2, já existe o EX3, que é melhor do que esse, porque já tem o rádio embutido. O meu ainda não tem o rádio embutido. Isso aqui é muito útil e eu uso, deixa eu mostrar aqui, que as câmeras, essa 6D aqui, ela não tem flash embutido mais, a 5D e a 1D também não tem, as câmeras full frame da Canon presumem que você vai usar um flash externo. Por quê? Porque normalmente quem compra uma câmera full frame, que é uma câmera mais cara, já está procurando resultados de mais excelência. E a Canon sabe que o flashzinho embutido não vai dar, vamos dizer assim, um acabamento muito profissional, né? Mas não quer dizer que você não possa fazer coisas muito legais com flash embutido. Eu já fiz muita coisa muito legal, né? Então, é só por isso. Então, tá aqui, flash externo, eu recomendo. Tá certo. Estamos chegando no fim. Está acabando as traquitanas fabianísticas aqui. Aí outra coisa super, ultra importante, tá lá o controlezinho. Põe lá, gente, Fernando. Controlezinho remoto, disparador remoto, para você apertar o botãozinho e disparar a sua câmera. Isso aqui é muito útil. As pessoas pensam que isso aqui serve só para você correr lá na frente da câmera, apertar o botãozinho e fazer a foto, né? Mas não. Na verdade, a maior utilidade que tem nesse controlinho, que é relativamente barato, é que você possa fazer a foto sem tocar na sua câmera. Quando você tem pouca luz e está com a câmera no tripé, a última coisa que você quer é uma pequena vibração só de apertar o botãozinho. Então, você, com esse controlezinho, sem fio, sem aquela coisa arada, toda embolada, você chega na frente da câmera, aperta o botãozinho e ela faz a foto. Isso é super útil. Recomendo. E não vai ter a tremedeira que poderia arruinar a sua foto. Depois vinha aquele controlezinho ali, já apareceu aqui. Não, daí tem o rádio. Eu esqueci de trazer, pessoal.
tem o rádio para o flash. Né? Aquilo ali é o rádio para o flash, que vai em cima, você monta em cima da câmera, e aí passa na sequência, já tem o receptor. Essa parte ali e essa parte vai no flash. Então você vai ligar o flash externo, vai montar em cima dessa pecinha que está na tela aí. E aquela outra anterior fica montada em cima da câmera. Acho que a maioria das pessoas já viu, é um rádio de flash. Ele vai controlar o seu flash à distância. Para que serve isso? Para você colocar a luz do flash fora da câmera, que é a graça de você ter um flash externo. Você não quer um flash externo para ficar montado em cima da câmera. Eu sei que muitos fotógrafos de evento usam o flash ali montado, claro que ele já dá um resultado, mas o ideal é que você tire o flash, para você ter ângulo de luz externa. E para fazer isso, você precisa de um rádio, que é isso aí que a gente acabou de mostrar, e infelizmente eu esqueci de trazer aqui hoje. Sem problema, né, Fabiano, também. E então é isso, né? Essa parte dos equipamentos é uma parte que dá um pouco menos de dinâmica, de interação com o pessoal que está nos acompanhando aqui no Papo de Foto, mas é uma parte que era uma dúvida, né, e questionamentos que a gente recebia, então a gente fez questão de colocar e fica disponível, né, para consultas futuras através dos nossos replays aí, que podem ajudar. Só para acabar, né, que faltou esse aqui que eu trouxe. Isso aqui também, pessoal, esse aqui é um negócio que você encontra no Mercado Livre, Godox, é uma marca que se acha facilmente. É um controle remoto que você monta isso aqui na câmera, é um rádio, e você pode disparar a câmera de longa distância através desse controle remoto aqui, que é até uma anteninha. Isso aqui serve para disparar flash também, mas ele não controla o flash, ele só dispara. Então isso aqui eu uso para quê? Quando você quer ficar lá longe da câmera e disparar ela remotamente. Serve para você fazer uma selfie, por exemplo, você vai lá a 50 metros lá na frente da câmera, numa paisagem bonita, e você aperta o botãozinho e a câmera dispara para você. Ou então você monta a câmera em frente a um buraco de coruja e fica lá longe, quando a coruja aparecer, você aperta o botãozinho. Também é bem legal, bem útil. Legal, a Joyce está perguntando aqui, Fabiano, se o disparador é compatível com a Canon T7i. Sim, ela deve estar perguntando fala dos dois aí, desse aqui, né? Esse aqui, ele é infravermelho, né? Então você precisa estar meio perto da câmera para você disparar. E esse aqui é da Canon, ele é compatível com qualquer Canon, pelo que eu sei, né? Ele serve para qualquer Canon. Aí, se você quer mais distância, aí eu recomendo esse da Godox aqui, que você encontra no Mercado Livre. Custa R$150, eu acho. Aí esse aqui, como ele tem rádio, não é infravermelho, você pode sair lá 100 metros de distância da câmera para fazer o disparo. E aí ele tem um receptor, né? Que aí você precisa ligar o receptor na câmera. Mas qualquer Canon Reflex, essa T7i, vai funcionar. Qualquer um dos dois vai funcionar na Canon sem problema nenhum. Maravilha, então respondido aqui para nossa amiga de... E todas as marcas têm esses apetrechos também, né? Não é exclusividade da Canon, né? Maravilha. Então tá, vamos lá. Agora para a parte mais divertida do nosso Papo de Foto, que é quando a gente fala das fotos, efetivamente, né? E o tema principal de hoje são as fotos de longa exposição. Então... é bacana essa marcação dessa tela preta, porque quem procura no replay e dá uma adiantada rápida, acha o marcador e chega no assunto mais rapidamente. Vamos lá. Então, essas fotos foram feitas semana passada, fresquinhas aí. Antes do Fabiano contar, né, eu quero abordar uma situação em relação a essa foto, a essa sessão de fotos que a gente fez ali na Praça do Japão, que é a seguinte. Na noite anterior, nós tivemos o Papo de Foto. E o Fabiano estava falando sobre o tripé, né? E ele, num determinado momento, falou o seguinte, você precisa ter o tripé, mas quando você leva o seu tripé a um determinado lugar, não monte ele imediatamente no primeiro lugar que você acha que você vai encontrar o seu melhor, que você encontrou o seu melhor ponto de vista. Porque ele vai funcionar, me lembro bem do termo, o Fabiano utilizou, como uma âncora. Você fincou aquele tripé ali, você está ancorado naquele lugar e dificilmente vai procurar outros pontos de vista que provavelmente teriam um ponto de vista mais legal para
olhar e tirar fotos mais bacanas. Então, eu vou trazer o meu relato aqui, porque nós chegamos lá cerca de 1 hora antes do pôr do sol, e as fotos a gente queria fazer com rastro de luz depois do pôr do sol, naturalmente. Do ônibus, né? Rastro de luz do ônibus. Do ônibus, né? E aí aconteceu isso, o tripé ficou no porta-mala do carro, e a gente saiu, Fabiano olhou um determinado lugar que ele acreditava que seria o mais legal, olhou, analisou, tal, vamos ver o outro. Fomos para um segundo ponto, mesma coisa. Para um terceiro, aí ele falou, aqui temos um lugar bacana para o ônibus, para fazer um rastro de luz. Vamos buscar novamente. E quando a gente chegou pertinho desse lugar, onde tem a cachoeirinha ali, a gente estava no alto de uma colina, estava tudo meio escuro, né? E demorou até para ver essa cachoeira ali e conseguir fazer essa composição, né? E só depois de analisar esses 4 pontos que a gente voltou lá, que daí o sol se pôs, de fato, e a gente pegou o tripé e aí ancoramos ele para fazer as fotos, né? Então, acho que complementa com a informação que veio do papo de foto anterior. Isso aí. E ilustra o momento inicial para daí fazer a técnica do rastro de luz. E daí, aqui, nesse ponto de vista, nos chamou a atenção que a gente tinha o ônibus, então, como vocês podem ver ali, o ônibus riscando em vermelho, ali à direita, né? E tínhamos a cachoeira e o lagozinho. Então, eu pensei, puxa, aqui tínhamos o Pinheiro ali logo na frente, né? Eu pensei, isso aqui vai dar uma coisa legal, porque essa praça, para quem não conhece, é uma praça muito bonita. Ela tem um potencial de vários outros ângulos, mas não que tivesse o rastro de luz. E esse rastro de luz aí, na verdade, ele nem ficou exatamente como nós queríamos, né? Tanto é que a gente depois mudou para fazer a foto que a gente vai mostrar na sequência. Mas aí tinha cachoeira, então eu acho que ficou bem legal. Quem está aí não imagina que esse lugar é bem escuro, né, Fernando? Sim, bem escuro. Era bem escuro, não pense que estava iluminado, isso aí ficou desta maneira, porque justamente tinha uma longa exposição. A gente colocou ali uma exposição de 2,9 segundos, e aí é legal explicar o seguinte: se você colocar no modo programado da sua câmera, com o modo de prioridade de abertura, e deixar que a câmera calcule a velocidade, se você estiver num lugar de pouca quantidade de luz, montar sua câmera no tripé e colocar uma ISO baixa, para você não ter ruído eletrônico, naturalmente a câmera vai calcular a velocidade do obturador correta e você vai ter um resultado parecido com esse daí. Só que você tem que cuidar que, às vezes, o computador da câmera ele tende a fazer uma longa exposição um pouquinho mais longa do que o necessário. Então, você faz no modo de prioridade de abertura, modo AV nas Canon ou A das outras marcas, e não se preocupe com a velocidade, porque você está num tripé. Agora, depois que você fizer essa foto, compense a exposição. A gente ensina lá no curso, no Shed Photo, ou force a composição 1 ou 2 pontos de luz a menos, ou passe para o manual, copie os valores e coloque a velocidade um pouquinho mais rápida do que a câmera calculou. Copie os valores de abertura e velocidade. Porque a tendência é que o computador da câmera ele sempre acaba expondo um pouquinho mais do que ele devia, essas fotos de longa exposição. Mas aqui no nosso caso, essas fotos todas, essas que a gente vai mostrar na sequência, elas foram feitas no modo B. Algumas pessoas me perguntaram o que é o modo B. Se você vai lá no seletorzinho, mostra lá, Fernando, para mostrar para a turma aí. Põe a gente na tela. Já estou indo lá, só um instantinho. Aqui, esse canalzinho aqui de toda a câmera tem, você vai encontrar sempre aqui em qualquer câmera o modo B. B significa que a hora que você aperta o botãozinho disparador, você abre o obturador da sua câmera e vai entrando luz. Ele só vai fechar a hora que você soltar a mão do botão. Então, você controla quanto tempo ele fica aberto. Para nós, isso foi especialmente útil nessas fotos do rastro de luz, porque eu tinha que fazer a exposição no momento em que o ônibus entrava na cena até o momento que o ônibus saía da cena, ou até o momento em que eu queria que ele estivesse dentro da cena. E como a gente não controla a velocidade do ônibus, ficava impossível querer sincronizar o obturador, o computador da câmera operando a velocidade com o rastro de luz do ônibus. Aí o Fernando, muito preocupado, me perguntou, agora é minha vez de contar. Mas escute,
Você vai controlar a hora que fecha ou nós vamos ficar até amanhã aqui na tentativa e erro? Falei, não, fica tranquilo que a gente controla a hora que o obturador fecha. Ah, então ele ficou bem mais aliviado, porque ele achou que ele ia passar a madrugada lá, né? Porque fica impossível, né? Ou o obturador vai fechar antes do ônibus chegar até o final do percurso, ou depois, e aí fica quase impossível. Então, né, a gente faz o quê? Coloca uma ISO bem baixa mesmo, para você poder ficar ali com o botão pressionado até que você retrate todo o rastro de luz. Que esse é o fundamento, então, da foto seguinte, né? Vamos colocar lá do ônibus fantasma aí. Chegando aqui, atenção. E vai. Não, essa já. Então, já para o pessoal. Então, aí, olha que legal. Aí nós procuramos um outro ponto de vista, né? Que eu queria que nós tivéssemos uma curva para que o rastro de luz não ficasse aquela coisa meio monótona, né? Ficasse realmente fazendo a curva. E uma descida também. Então nós fomos na Praça do Japão já pensando nessa curva aí, né? E umas outras que tem por ali, né? Para ficar embaixo. E aí a questão é, quando você tem uma longa exposição, nesse caso aí foram 7,6 segundos, eu tinha que, ao final dessa longa exposição, disparar o flash. Porque se eu disparasse o flash antes, não ia adiantar nada, porque o flash ia iluminar alguma coisa ali na frente, que não seria o ônibus, né? E depois aí, o obturador ia permanecer aberto, o flash já teria se apagado, ia ter os rastros de luz, mas você não ia ver a frente do ônibus aí, você ia ver somente os rastros de luz. E a nossa ideia, então, era fazer o flash disparar ao final da exposição, quando você liberasse o obturador com o dedo. Isso se chama disparar o flash em segunda curtida. Quando você dispara o flash logo que você começa a exposição, é em primeira curtida. Você vai perguntar, mas como é que eu sei esse negócio da cortina? Lá na regulagem da sua câmera, você vai controlar o flash, tem lá disparo em primeira cortina ou segunda cortina. Vá no manual da sua câmera que você vai ver. Pouca gente usa isso, mas tem lá. Só que daí nós enfrentamos a nossa primeira grande dificuldade. Eu queria que o flash fosse colocado bem em frente ao ônibus, Fernando segurando o flash, e eu bem longe do ônibus, com uma lente, né, ali de 100 milímetros mais ou menos, né, que tivesse uma distância segura do ônibus. Mas o que aconteceu foi que eu descobri no local que o meu rádio, parece que isso até é um problema da Canon, que o rádio não dispara o flash em segunda cortina. Então eu não podia ter o flash, que foi esse flash aqui que eu já mostrei, longe da câmera. Eu precisava ter ele montado em cima da câmera, eu não podia usar o rádio, para que ele disparasse no final da exposição. O que nós fizemos então? Nós então tivemos que mudar de lente, e partimos então para a lente super grande angular, que eu já mostrei, a lente de 11 milímetros, a IRIX, né? Porque assim eu podia chegar bem perto do ônibus e o Fernando podia disparar o flash quase em cima do ônibus. Então esse ônibus ele ficou literalmente, diga se eu estou mentindo, o ônibus passou assim a 60 centímetros da gente. E essa foto foi disparada com o ônibus praticamente encostando na gente, né? Então, cada motorista de ônibus que passava ali tinha um ataque, né? Viu os malucos lá quase no meio do asfalto tirando a foto, foi assim, meio assustador, né? Então, com a lente bem... Eu podia me aproximar muito do ônibus para o flash poder alcançar a frente do ônibus e disparar na hora certa. Teve um momento que ele falou assim, agora você vai correr na frente do ônibus. Era essa a ideia. Fernando corre, mas corre bastante e eu quero trazer você vivo, né? Falei para ele. Ele ficou meio preocupado, né? Ficou meio... E foi aí que a gente fez essa foto. Deixa eu contar mais uma coisa. Muita gente me perguntou, mas como é que fica transparente o ônibus, né? Como é que o Fernando aí ficou transparente? Pessoal, lembrem-se que toda essa luz ela vai sendo impressa no sensor eletrônico da câmera durante um tempo de longa exposição. O obturador está aberto ali, no caso aí foram 7,6 segundos. Por isso que ele registra o rastro da luz. Então, o ônibus, quando passou por ali, ele não estava... ele passou por uma fração de segundo dentro dos 7,6 segundos. Então, a luz que estava atrás dele foi a luz predominante. Por isso que ele ficou transparente. E a hora que eu disparei o flash na frente dele,
eu consegui carimbar, então, aquela luz mais forte do que a luz no fundo, porque a luz do flash foi bem intensa, e aí eu consegui fazer a frente do ônibus aparecer. Então, aí é uma foto bem técnica, mas bem legal de fazer e não é difícil. Tá certo. Bem divertido ficou o resultado, né? Foi muito bacana. Agora, essa foto aqui... Agora essa conta você. Essa foto ela foi feita por mim, vocês veem ali, né? Com o equipamento do Fabiano, no dia em que nós estávamos no topo do prédio, na região mais alta aqui de Curitiba, fazendo a foto da lua cheia, né? E aí o Fabiano, eu já tinha feito alguns registros, já tinha feito panorâmica da cidade, foto do pôr do sol, ele já estava fotografando a lua e aproveitando a câmera com sensor cropado para conseguir uma ampliação maior da lua como resultado, né? E sobrou na minha mão, então, a 6D ali, né? E eu fui, então, exercitar, né, o que eu tinha aprendido até agora, até então, né? E coloquei ali a câmera em modo de prioridade de abertura, joguei o ISO lá em cima e ia fotografar o lado oposto da lua, lá para o lado que fica o Parque Barigui e tal. Quando eu vi que a câmera, o computador da câmera calculou uma abertura, uma velocidade 2.9, eu sabia que eu não ia conseguir nada de qualidade, né, segurando na mão, eu precisaria de um tripé, e ele estava usando o tripé para fazer a foto da lua. Eu falei, então, ao invés de deixar de fazer o registro, eu vou fazer um movimento com a câmera aqui e pegar o que essa luz registra durante esses 2.9 segundos no sensor da câmera, né? E foi isso que eu fiz, né? Na hora que eu apertei o botão, movimentei de várias formas ali a câmera e ficou aí uma pintura abstrata. Na hora que eu mostrei para o Fabiano, ele achou legal e resolveu não apagar. Estamos mostrando aqui para vocês o resultado da minha arte. Ficou bem legal. Daí vocês vejam ali pelos parâmetros que o Fernando não viu, né, que ele estava com uma abertura 20, ou seja, uma abertura bem pequenininha. Se ele tivesse jogado essa abertura para um valor menor, ou seja, uma abertura maior, como 5.6, que é o que essa lente aí iria abrir, a velocidade do obturador dele seria bem mais rápida e ele não teria esse resultado. Mas aí isso aí é o que a gente pode mostrar, o que você faz, pode fazer, né, com longa exposição. A gente mostrou ali o rastro de luz do ônibus e ali um rastro de luzes diversas da cidade que renderam uma coisa bacana. É isso aí. E, em paralelo a essa experiência, tem uma outra que o Fabiano fez de maneira bem inusitada, né? Eu imaginei que deve ser mais ou menos o mesmo princípio, e quando ele me contou como foi feita essa foto, para mim foi uma grande surpresa. E essa é uma foto que você pode fazer em casa, muito tranquila. Você coloca lá no modo B da sua câmera. Aí, no meu caso, eu peguei o meu filho mais novo, ele tinha ganhado um brinquedinho desses de festa infantil que tinha luzinha, né? Tinha luzinha de LED, com uma pilhazinha. Aí, esse brinquedinho tinha um barbante amarrado do brinquedinho. Eu pus ele no corredor da minha casa, no corredor onde tem os quartos, fechei as portas, coloquei uma ISO bem baixinha, paguei luz, tudo, deixou o ambiente escuro e falei para ele pegar e movimentar aquele brinquedinho com o barbante. Então ele ficou sacudindo o brinquedinho enquanto eu segurava o obturador aberto. Então, claro que como o ambiente estava escuro e a ISO era bem baixa, somente o que nós registramos foi a luz do brinquedinho. E daí fez esse efeito legal aí. Se você tiver uma lanterna, por exemplo, você pode escrever você pode escrever no ar e você vai ter, então, você vai literalmente escrever no sensor eletrônico da sua câmera com a luz de uma lanterna pequenininha ou uma vela, alguma coisa assim. Então, essas fotos de longa exposição, elas são bem divertidas. Basta, então, que você ponha uma ISO baixa e use o modo B da sua câmera. Isso, então esse daí é o registro fotográfico do Fabiano da arte do Joãozinho sacudindo o seu brinquedinho. Muito bem. Fabiano, ó, a gente tem a foto das estrelas aqui lá da Amazônia, né? Só que são 8h55, né? Pois aí mas o bom disso é que nós vamos fazer, eu e Fernando estamos programando para a próxima lua nova, teremos uma aventura, vamos fazer umas fotos caprichadas das estrelas
e vamos tentar fazer uma foto da Via Láctea bem legal. Então, vai ter um papo de foto todo sobre foto de estrelas. Aí fica só aí queremos fazer um convite para você, né? Se programar também para o próximo dia. A gente está se programando, já olhamos lá o calendário lunar, né? Então, para o próximo dia 13 de julho, né? Torcendo para que as nuvens estejam. O céu tem que estar limpo, né? Céu de inverno. Céu de inverno, a probabilidade é grande. Então, nesse dia que a gente está se programando para fazer essa foto. Essa aí foi feita em absoluta escuridão no meio da selva amazônica. E foi uma foto de super longa exposição, mas essa foto eu já tenho que antecipar para as pessoas que não é uma foto que qualquer câmera faz. Porque para você imprimir a luz das estrelas do teu sensor eletrônico, você precisa trabalhar com ISOs acima de 3000. Né? Nesse caso foi 3.200? Eu acho que foi 3.200. 20 segundos de exposição. A sua câmera alcança essa ISO, você pode fazer a foto. Só que normalmente você vai ter bastante ruído. Então vai ficar com a qualidade da foto não vai ficar muito nítida, vai ter bastante ruído. Mas você pode tentar fazer se a sua câmera te entregar algum resultado satisfatório. E para fazer ali o que é bacana aqui é para fazer aquele verde ali à esquerda, eu pintei com a luz, que é uma técnica muito legal. Enquanto o obturador da câmera estava aberto na total escuridão, imprimindo a luz das estrelas, eu e meu filho mais novo, nós pegamos uma lanterna de LED, dessas comuns de mão, e simplesmente pintamos ali aquela parte da floresta, né, literalmente pintamos com a luz, ficamos pintando ali como se fosse uma pintura mesmo, enquanto o obturador estava aberto, ia registrando aquela luz que estava sendo pintada. Aí é o resultado que se consegue dessa forma aí. Né? Então aí é uma técnica de pintando com a luz bem bacana. Muito bom. Vamos lá, tem mais uma. A Dama da Noite. Essa aí é uma foto também que pode ser feita da mesma maneira. Você tem que estar num tripé, não se esqueça, né? A flor é imóvel, então tudo bem. Você monta um tripé, faz a foto e de forma que você tem ali, põe uma ISO baixa, vai ficar em tudo em completa escuridão. Com uma ISO baixa você consegue qualidade. Aí com uma lanterna você vai dentro uma lanterna com foco, né? Não lanterna de celular, ela ilumina por tudo. Tem que ser uma lanterninha dessas de mão. Você ilumina bem no meio da flor, como eu fiz aí, e você vai ter esse efeito. Aí você tira a lanterna, você coloca a lanterna ali somente o suficiente para dar esse resultado. E aí é uma tentativa e erro até você conseguir a luz certinha. Essa foto, na verdade, eu não fiz em muito longa exposição, porque a minha câmera ela trabalha com ISOs bem elevadas, com boa qualidade. Então aqui, se eu não me engano, eu coloquei uma ISO aí bem alta, 4000 eu acho, e eu consegui fazer essa foto com uma velocidade do obturador relativamente rápida, né? Não precisou de muita longa exposição. Mas qualquer um pode fazer, desde que seja num tripé, com qualquer câmera, com a ISO bem baixinha, e você consegue essa qualidade aí. Muito bom. Então, com essa daqui, nós concluímos a sessão de fotos de longa exposição. Tem muita coisa para falar, né, Fernando? Mas eu acho que fica para a próxima. Exatamente, fica para a próxima. A gente vai falar das fotos das estrelas e, enfim, tem muita história para contar aí, né? Isso. Então, sempre lembrando, né, você que tem a sua dúvida, apaixonado por fotografia, envie, né, a sua pergunta para o nosso e-mail, né, o contato@shedfoto.com.br. Também a sua foto, né, se você quer atingir um determinado resultado, quer uma consideração do Fabiano em relação às virtudes que você já alcançou e as oportunidades de evolução que existem ainda em relação àquele determinado clique, envie a sua foto, que a gente vai ter grande prazer em analisar aqui também, né? E é isso, sempre um prazer estar com vocês. Para quem teve uma moça lá que disse que as fotos de noite elas não ficavam boas, né?
eu vou dar uma última dica, não sei se vai ajudar ela, mas vamos tentar. Se você está fazendo foto à noite, procura tripé, usa tripé e usa uma ISO baixa. Isso vai te dar qualidade para qualquer cena, desde que a cena seja imóvel. Se você for fazer retrato de pessoas à noite, aí você precisa de um flash. E daí, como você usa o flash, tudo a gente tem lá no Shed Photo, na área de assinantes, cursos e cursos lá explicando para você ter bons resultados, e em próxima oportunidade tu vai falar aí de flash também, como é que você pode ter resultados bem bacanas com o flash. Tá certo. Eu ia esquecendo, Fabiano, até vamos avançar aqui um pouquinho, embora já tenha dado, vamos avançar 2 ou 3 minutinhos, porque tem uma dica bacana, né, que você gostaria de dar para o pessoal aqui em relação a... Muito legal. Então, outra dica de hoje, pessoal, é o seguinte: se você tem Netflix, hoje em dia muita gente tem Netflix, vai lá e procura por Tales by Light. Tá aí na tela, a Fernanda colocou. Esse é um programa muito bacana para quem gosta de fotografia. É patrocinado pela Canon Austrália, e eu me lembrei de falar sobre isso hoje, porque tem um episódio aí que um fotógrafo faz uma foto submarina e ele pinta com a luz um avião que está no fundo do mar. Eu acho que é um avião da Primeira Guerra Mundial. Ele vai para uma ilha do Pacífico, o avião está lá, e ele mergulha, monta o tripé embaixo da água, abre o obturador, deixa o obturador aberto no B, como eu falei para vocês, daí a gente pode deixar ele aberto com controle remoto. Ele lá no fundo do mar, ele tem um dispositivo que deixa aberto o obturador. Ele foi até o avião com uma lanterna, com um holofote, pintou todo o avião com a luz, depois soltou da câmera dele e fez o obturador fechar. Ele fez uma foto de longa exposição, como nós falamos aqui, pintando com a luz embaixo d'água. É lindo de ver, e todos os episódios dessa série Tales by Light valem a pena. Então essa é a recomendação para fechar o papo de foto de hoje. Tem mais um rapidinho. E registrando que a Marcela chegou lá da festa junina lá do Ceará. Estamos curiosos para saber se ela conseguiu fazer as fotos que desejava, mas isso fica para a próxima também. Essa aí é uma curiosidade, pessoal. Tem uma empresa aí americana, inventaram um produto bem inusitado, tá aí o site de pixelstick.com. É um produto que eu achei meio caro pelo que ele é, parece que são $350, para nós brasileiros aqui, com esse câmbio alto, fica meio salgado, mas trata-se de um bastão de luz. Imagine um bastão de luz, vocês podem dar uma olhada lá, e esse bastão de luz, a pessoa vai carregando o bastão, com cada setor do bastão tem uma cor de luz diferente, e dá efeitos fantásticos, como esse aí do arco-íris que está na foto. Então isso aí é uma foto de longa exposição, ou a pessoa monta o tripé, abre o disparador, enquanto uma outra pessoa vai carregando um bastão de luz, com várias cores, né? E vai andando pelo caminho e vai deixando esse rastro aí em forma de arco-íris. Achei super legal, pena que o brinquedinho está lá nos Estados Unidos e é meio caro. Mas é um exemplo do que se pode fazer com fotos de longa exposição. Bem bacana isso aí. Maravilha. Então agora sim passamos por todos os itens da nossa pauta aqui, planejado, e podemos ir para as nossas despedidas dizendo o seguinte, pessoal. Amanhã, 9 horas, Brasil e Costa Rica. É o seguinte, muita atenção, os 90 minutos de jogo não dá para vacilar, né? Hoje já tivemos aí a surpresa da Argentina, então a gente precisa estar atento do início ao fim, sem vacilo, tá bom? E nós precisamos desses 3 pontos, ok? Então é isso. É isso aí, pessoal. Bom jogo. Até o próximo Papo de Foto. Talvez hoje esse tour pelos meus equipamentos e minhas tractanas, eles não tenham sido assim muito dinâmicos, vamos dizer assim, mas para quem tiver interessado em saber um pouco mais sobre isso e quiser fazer alguma pergunta, vai lá no Facebook, pergunta para a gente, que eu vou ter o maior prazer em tirar as dúvidas. O objetivo aqui era mostrar o que existe, para que você, então, entenda como é que a coisa funciona. É isso aí. Enquanto estivermos vivos na Copa, o encerramento é com 200 milhões em ação. Para frente, Brasil, do meu coração. Garoto! Todos juntos vamos para frente, Brasil. Salve a seleção! É isso aí, pessoal.
Grande abraço. Boa noite, pessoal. Até Bom mais. jogo para nós amanhã.